pessoal, bem-vindos de volta aos nossos tutoriais em Cinema 4D. Aqui fala Bruno A1 para VFX e retornamos em grande estilo apresentando a funcionalidade Mode Dynamics do módulo MoGraph do Cinema 4D. O que é isso? Vamos soltar a prévia. O Mode Dynamics é um sistema de corpo rígido e de dinâmica de física, certo? Você vê que ele adiciona gravidade e os corpos passam a ter massa, sofrendo impacto na colisão. Então você vê que tem um grau de realidade próximo de 100%, né? Com aplicação de materiais bem realísticos, a gente tem aí quase que uma simulação real mesmo. Então nós vamos ver como fazer isso aí. Última coisa, você repara que a gente tem essa forma mais complexa, nada mais é que um logo feito em Illustrator. Eu vou mostrar para vocês aqui. É um logo de uma academia de ginástica que foi feito simplesmente através de curvas criadas com caneta, né, e preenchidas com laranja, de forma a gerar essas 7 curvas fechadas aí. Esse arquivo, por sinal, está disponível para baixar na página do tutorial. Vocês façam isso, nós vamos precisar desse arquivo para fazer aquela cena. Então, de volta no Cinema 4D, vamos importar o arquivo de Illustrator. Vamos em File, Merge. Navegamos até a pasta onde baixamos o arquivo e damos um clique duplo. Aqui a gente tem o quadro de importação de arquivos do Illustrator. Aceitamos todos os defaults e damos OK. A gente vê as splines importadas aqui no fundo. Vamos centralizar na cena, zerando X e Y. Então a gente tem agora, você vê as splines localizadas aqui. No entanto, a gente tem aqui no gerenciador de objetos um nulo que agrupa várias splines, né? É o que vem lá do Illustrator. Para a gente fazer a extrusão aqui, vamos selecionar todas essas splines e com um clique no botão direito do mouse eu dou Connect e Delete. Isso vai gerar um caminho só. Eu não preciso mais do nulo que faz o agrupamento, eu posso puxar para fora da hierarquia dele e deletá-lo, deixando só a minha spline na cena. Você vê que o eixo de ancoragem foi herdado de uma das curvas, né? Então é de bom procedimento em Structure, Axis Center, Center Axis to, centralizando, né, com o objeto. E se quiser completar o serviço, centraliza de novo aqui na cena, deixando tudo bonitinho. Então o objeto está centralizado na cena e com o seu ponto de ancoragem centralizado. Neste ponto podemos dar extrusão no objeto. Eu vou aqui no quadro de NURBS e vou pegar um Extrude NURBS. Então a gente joga a linha, as splines para dentro, né, gerando extrusão. Selecionamos o Extrude NURBS e aqui no Movement eu vou descer de 20 para 10 para dar uma extrusão mais estreita. É isso que eu quero. Em seguida, vamos adicionar agora um plano de chão, que é o Floor. Vamos aqui no menu das luzes e clicamos em Floor. O Floor, a diferença dele é que ele é um plano infinito. Ele vai até a linha do horizonte, que é essa linha tracejada aqui. Se a gente renderizar, a gente vê a sua área de extensão. Então eu gosto de girar aqui colocando o horizonte para fora, de forma que a gente tenha o chão cobrindo toda a cena, tá certo? Mesmo que a gente afaste o zoom, a gente continua tendo o mesmo efeito. Então o próximo passo é mover este logo acima. Eu vou retornar aqui nas 4 vistas, vou maximizar essa vista aqui. O plano está marcado em vermelho aqui, eu vou selecionar o logo e vou subir ele na cena, retorno para as 4 e retorno para a vista de perspectiva. Eu vou puxar mais ainda até que eu veja aqui o meu. Eu posso puxar para baixo também, né? Então aqui a gente tem um bom visual.
Então nós temos aí o logo extrudado e o plano de piso. Se a gente soltar a animação, nada acontece, né? Ele fica flutuante. E para que a gente possa ter então a dinâmica na cena, é necessário que a gente faça algumas coisas aqui. Antes de mais nada, eu vou adicionar um fracture aqui para que esse objeto possa quebrar ao impacto, certo? Então eu vou fazer o seguinte: com o Extrude NURBS selecionado, eu vou pressionar Alt no meu teclado, eu vou em MoGraph e adiciono um Fracture Object. Você vê que isso já joga o Extrude NURBS para dentro da hierarquia do Fracture. Eu vou simplesmente renomeá-lo aqui para logo, para ficar mais organizado. Eu posso fechar aqui, certo? E agora a gente pode adicionar dinâmica na cena. Vamos ver o que ocorre aqui. Então eu vou selecionar os dois objetos, tá certo? Vou dar um clique com o botão direito do mouse e vou vir aqui em MoGraph Tags. Você não vê porque está fora da área de gravação, mas eu vou pegar aqui uma chamada Rigid Body. Rigid Body é essa tag aqui e é tudo que você precisa para gerar dinâmica. Se a gente soltar agora a prévia, a gente vê o objeto caindo, certo? Então você vê aí a prévia, o objeto cai e quando se depara com o solo, ele sofre impacto e cai com todo o realismo, tá, das formas. Então vamos analisar aqui o fracture, tá certo? Como a gente está com o modo straight, simplesmente ele bate e cai, ele não se parte. No caso, se a gente mudar aqui para Explode Segments e Connect, a gente já tem uma dinâmica diferente. Eu vou retornar a agulha para o início, vou soltar aqui. Então agora você vê que todos os objetos que têm as faces unidas permanecem juntos. Então a gente tem as 7 partes se separando, mas sem quebrar, tá certo? Se a gente quiser que isso se espatife e quebre tudo, basta a gente vir em Explode Segments sozinho, sem o Connect, tá certo? Então a gente retorna a agulha aqui, ele já começa a soltar quando cai, se você perceber. Aí ele espatifa e solta tudo quanto é peça para todo lado, certo? Então, por enquanto a gente tem isso aí. Vamos seguir adiante e vamos adicionar agora o logotipo. Nós vamos fazer ele, a logomarca caindo em cima do logotipo e tudo se espatifa. Vamos então rapidamente criar aqui um objeto de texto. Eu vou escrever aqui Jim e vou alterar a fonte simplesmente para Bold Italic e eu vou descer aqui o tamanho bastante, provavelmente aqui para 80, 85, tá bom? E em seguida eu vou colocar aqui um Extrude NURBS, jogo o texto para dentro. Eu posso deixar ele com os defaults, tá certo? Mas eu vou colocar Cap. Então vou selecionar o Extrude NURBS do texto e vou colocar aqui um Fillet Cap. Eu vou colocar o High apenas em 2 e subo os steps para 5. Coloco um End Cap, Fillet Cap, mesma coisa, 2 metros aqui em raio e 5 steps, dando arredondamento, né? Se a gente renderizar, a gente vê isso aí. É interessante porque quando quebra, né, o fillet ele é um elemento separado a mais que vai se partir aí. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou, com esse objeto selecionado, eu vou clicar nele aqui, vou renomear para texto, só para que a gente possa diferenciá-lo, certo? E pressionando Alt, eu vou colocar também um fracture nele. Eu vou colocar Explode Segments. Em seguida, com ele selecionado, eu vou em MoGraph Tags e coloco um Rigid Body também, tá certo?
Vamos soltar aqui para ver o que ocorre. Você vê que ele começa a se desmontar antes da hora, tá certo? Isso é porque ele está configurado para funcionar desse jeito. Se a gente selecionar o Rigid Body aqui, o objeto está com o trigger, que é o gatilho, setado para imediatamente. Então ele começa a se desfazer assim que a cena inicia a animação. Se a gente alterar aqui para On Collision, quer dizer, na colisão, nada vai acontecer até que o objeto de cima o acerte. Vamos ver isso? Então a gente solta a prévia, você vê ele normal e pum. Então aí está criada a dinâmica. Então é muito fácil, né? A gente consegue coisas fantásticas no Cinema 4D com pouco. Basta saber o que a gente tem nas mãos para trabalhar. Então, simplesmente, para finalizar essa cena aqui, vamos adicionar materiais para dar um realismo mais interessante. Então eu vou retornar aqui, né? Eu vou girar a cena e vou, inclusive vou trazer aqui o Window Content Browser. Eu vou colocar uns materiais aqui do Cinema 4D. Eu estou aqui em Preset, Cinema 4D, Materials e Anisotropic. Eu vou trazer esse aqui, esse e esse aqui para o chanfro. Pode ser esse aqui, certo? Então eu vou colocar o vermelho no texto, vou colocar o azul no texto, mas aqui eu altero para C1, faço uma cópia dele clicando em Ctrl e arrastando e altero para C2. Vamos renderizar aqui para ver o que a gente tem. Então a gente tem ele vermelho com as faces frontais e traseiras azul. Agora eu vou colocar esse terceiro objeto e vou mudar a seleção para R1. Copio mais uma vez, clicando e arrastando com Ctrl, e mudo aqui para R2, renderizo a cena. Então a gente tem os filetes agora com material diferente. Se a gente soltar aqui e renderizar, você vai ver as partes todas com os devidos materiais atacados. Eu vou colocar esse material aqui de bronze no logo, tá certo? Nele todo. Então se a gente colocar no começo aqui, renderizar mais uma vez, a gente vê. E finalmente eu vou criar um terceiro material aqui. Eu vou colocar a cor base dele de branca. Vou ligar o luminosity, a luminância dele e a reflexão, diminuindo o mix strength da reflexão. Vou colocar a textura Fresnel. Vamos renderizar a cena para ver o que a gente tem. Vamos colocá-lo, né, no plano e renderizamos a cena. Então você vê que ele dá a nossa reflexão. Eu só vou fazer o seguinte: eu vou retornar as 4 vistas aqui, vou maximizar. Você vê que o texto está um pouquinho para dentro do chão, né? Então a gente puxa ele para cima, voltamos, maximizamos a perspectiva e soltamos a prévia aqui. Então tá pronto. Basta que vocês renderizem, vocês já sabem como renderizar. Quem não souber, ver nos outros tutoriais aí para trás. E está feito aí mais um efeito em Cinema 4D visando o lançamento do CD em breve. Então eu deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para VFX.